estou com muita saudade de vocês, mas logo em breve nós iremos nos encontrar. A nossa última aula foi sobre alongamentos e hoje nós faremos a correção da atividade que foi passada. Pegue o seu lápis, pegue uma borracha e, se for necessário apagar para colocar o que é certo, ou então completar o que você escreveu, faça isso. Não deixe de fazer. A correção, o mais importante é você aprender, mas também você registrar a sua aprendizagem para que você possa estudar para a P2. E também gostaria de parabenizar os alunos que entraram em contato comigo para tirar dúvidas através do WhatsApp. Muito feliz por você, aluno, que me procurou, e quantas vezes for necessário para que a aprendizagem possa acontecer, pode me procurar através do WhatsApp, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E eu gostaria que vocês colocassem nos comentários o nome seu para que eu possa acompanhar a sua frequência. Então não deixe de fazer isso. Pegue sua caneta, pegue sua borracha, pegue o lápis, se for necessário apagar. Nós vamos começar agora a nossa correção. A primeira pergunta é: o que é alongamento? O alongamento é um exercício físico, é uma atividade física. E essa atividade física diferencia das outras justamente porque o alongamento dá uma elasticidade, uma flexibilidade nos seus músculos, tendões e nervos. Facilitando para que você possa fazer uma ou outra atividade física mais intensa, sem poder lesar o seu músculo. E aí nós vamos agora para a segunda pergunta. O que acontece quando praticamos atividade física sem alongamentos? Nós acabamos de falar que quando você faz uma atividade física sem alongar, você vai ter uma lesão dos músculos, uma ruptura. Então a célula dos músculos se rompem do osso, do nervo, e causam uma inflamação. Essa inflamação vai ser acompanhada de dor, além de prejudicar no seu exercício, na sua atividade física, no seu esporte. Porque uma pessoa lesionada dificilmente vai ter um bom resultado. A dor não vai conseguir fazer uma boa partida de futsal ou de futebol. Mas é necessário alongar antes e depois de fazer uma atividade física, tá? Justamente para que você possa ter um bom benefício. A terceira, cite 3 benefícios do alongamento. Os benefícios do alongamento são vários. Dentre eles vem o bom funcionamento dos órgãos, então os órgãos funcionam da melhor forma possível, pulmão, rins. Também a circulação sanguínea. Olha só que interessante. Os benefícios também dos alongamentos: você consegue dormir melhor, você tem um sono melhor. Você consegue também ter uma melhor disposição, e essa melhor disposição física faz com que você ganhe uma partida da melhor forma possível. Também é um exercício físico que vai te dar preparo para fazer outra atividade física mais intensa, e também te ajuda na questão sociocognitiva, onde você vai ter um bom relacionamento social com as pessoas, de amizade, de respeito, e também na cognição, que vem de cérebro. Toda vez que você vê a palavra cognição, você vai lembrar de cérebro, e o cérebro vai estar aproveitando toda a adrenalina e vai estar fazendo com que você tenha uma sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar vai fazer você uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que é capaz de assimilar os problemas, uma pessoa que vai ter autonomia, que vai ter uma boa memória, vai poder calcular melhor e assim poder estudar para as outras linguagens, para as outras matérias, para tirar maior conhecimento dessas matérias. Ou a nossa quarta questão é quando devemos praticar alongamentos. Como é um exercício físico, o alongamento deve ser realizado pelo menos 3 vezes ao dia ou até 5 ou 6 vezes por semana. Tá? O alongamento ele tem que ser feito antes e depois das atividades físicas para que você possa ter uma melhor elasticidade do corpo. Então você tem que fazer antes e depois. Mas também durante o dia é necessário também que se faça alongamentos. Alongamentos também pode ser feito também quando você está estudando, ou quando você está no celular, horas e horas escrevendo, ou no celular você precisa parar um pouco, tá? A cada meia hora e fazer alongamento.
As empresas, os grandes empresários, os funcionários que trabalham também, devem fazer alongamento também no seu local de trabalho. A cada 1 hora parar, alongar todo o seu corpo para que não possa contrair nenhuma doença. E falando em doença, a nossa quinta questão fala quais as doenças os alongamentos evitam e curam, e explique um pouco delas. Então, a primeira doença é a LE, lesão por esforço repetitivo. Você fica muita hora no celular, você pode contrair uma LE tanto no punho, e essa LE pode ser amenizada quando você usa e faz atividade através do alongamento. Há outro problema de saúde é a cifose, que é um problema de coluna, onde há uma curvatura superior em cima de sua coluna e a pessoa tem esse problema de saúde. Já a lordose é a curvatura embaixo, que fica para fora, e você pode ter um problema de saúde. Todas essas doenças, como a ansiedade, a depressão, o estresse, são aliviadas, são curadas, são sanadas através de atividade física, de exercício físico, e como alongamento é um exercício físico, também vai curar essas doenças. Respondemos todas as nossas questões, mas eu gostaria que você voltasse o vídeo se fosse necessário, pausasse, completasse a sua atividade, aquilo que precisa ser completado, ou então venha a apagar e fazer da forma certa, porque isso é conteúdo para P2 e nós iremos estar estudando esse conteúdo. Então, corrija da melhor forma possível. Não esqueça de colocar o seu nome, de colocar o seu comentário. Se tiver dúvida, pode me perguntar para que a gente possa concluir esse assunto da melhor forma possível. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu, galerinha do 6º ano!